Masters. Tinha uma pergunta ali no... Ô, Hugo, depois da pergunta dos rapazes, tem a pergunta do caso do apostador, tá? Tranquilo, a gente tem 2 na fila, era Tá. 3, né? Tem um aqui, o Vini, aí o Matheus tinha levantado. Dá tempo? Dá. Daí a gente puxa. Soma todos e depois vocês vão Pronto, beleza. Vai, Vini. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo e ao Danilo ao evento. E a pergunta que eu queria fazer é para o Rafa. Para a gente, apostadores, e aí, na verdade, é uma curiosidade, tá? Para a gente, apostadores, a gente normalmente tem muita dificuldade na precificação de copas, né? Então, para o apostador é mais fácil, é simplesmente o que o Paulo acabou de responder, você tira a liga e você não precisa se dar o trabalho a isso, já que o resultado é mais difícil. Mas como que as casas enxergam essa precificação, já que a casa tem que precificar todo o jogo e entregar para o mercado? Como que ela entrega isso? E eu acredito que também que vocês, traders, apresentam os resultados para as casas e deve ter alguma avaliação nesse sentido. Como que é para vocês também essa questão da precificação das copas para o mercado? Então, as copas são bem complicadas, é bem difícil de precificar, né? Assim, no meu caso, hoje, eu estou bem focado na parte de estatísticas dos times e de jogadores. Então, por exemplo, eu não precifico 1x2. Eu precifico faltas, desarmes dos times, dos jogadores, enfim. Então, essa parte na Copa é muito mais difícil, porque você tem aquela base de dados com a tendência dos jogadores na Liga Nacional, por exemplo, mas aí tem todo um contexto, né? Se é jogo de volta, se é o primeiro jogo, o resultado do primeiro jogo, enfim. Então, você tem que ter uma análise bem minuciosa assim, para poder tentar deixar bem ajustado, né? Mas não é uma tarefa fácil. É bem complicado, às vezes dá certo, às vezes não dá, faz parte. Ou seja, só alfinetando aqui ao Rafa, ele deixou aqui uma brecha, pelo menos para mim. Meu amiguinho, o negócio não é invencível. Se eles têm dificuldades, rapaz, é porque a gente consegue vencer. Se a pessoa tem dificuldade, ela pode ser vencida. Então, pronto. Vençam o Rafa, no bom sentido. Rapaz, não é impossível. É só fazer um caminho correto e contínuo que você consegue. O Matheus? Eu quero fazer duas para o Rafa. Beleza. Rapidamente. Primeiro, você falou que trabalha com Brasileirão na Superbet, e aí o fato de você ser nativo é um fato que pesa para eles. Essa parte da informação, eu já vi outros traders que falam que as books têm uma metodologia totalmente contrária. Por exemplo, prefere que seja um cara que não seja nativo, que sequer conhece aquele esporte. Se você já fez algum trabalho em alguma outra book, nesse sentido, você pegar uma competição, algum país que você sequer conhecia, se você acha que isso tem alguma diferença, se tem alguma facilidade, ou vai aprimorar no preço, você conhecer se é nativo ou não da liga. E a outra pergunta é se tem como falar com o pessoal lá da Superbet para botar o Palmeiras hoje a 1,80. Todo engraçadinho ele, né? Então, eu trabalhei lá na PokerStars, depois fiquei um ano na Betfair, e lá, tipo assim, não tinha tantos nativos cuidando. Então, assim, eu acho que eu não acho legal. Eu acho que fica muito mais complicado, né? Então, assim, eu acredito que isso está mudando dentro das books, sabe? Eles estão vendo que é melhor você ter caras nativos para cuidar daquele produto, que vai ser a entrega vai ser melhor para o público, entendeu? Eles vão ver aquela oferta e vai falar, pô, eles sabem o que estão fazendo, é diferente. Então, eu acho que isso é muito bom. Eu já teve uma vez que eu tive que fazer alguns ajustes assim, em Fórmula 1, que eu não entendo muito, então é bem complicado. Foi só Fórmula 1 só. E de ligas, assim, mais, por exemplo, aquelas ligas menores da Europa, né, às vezes acaba que eu tenho que ajustar alguma coisa, mas é uma coisa mais objetiva, assim, né? Eu vejo lá, né, o que está entrando, o que está acontecendo. Eu não tento entender muito por que aconteceu aquilo, diferente do Brasil, que é o meu foco ali. E aí eu vou ajustando para poder amenizar os riscos, né? Então, assim, meu principal papel ali é reagir.
né? Eu tenho que reagir rápido ao que acontece. E 1,80 vai dar? Ah, Não. E o Rafael vai embora puto daqui, O filho. 1,25 tá alto hoje para nós. E o Verdão vai voar. Não, calma aí também, né? Calma, não abusa. Rafa, aqui ó, sua frente. Curiosidade, as casas com os traders, quando observam ali um movimento ali, dos chamados baleias, né? Movimentações bruscas, para cima, para baixo, existe algum alerta? Porque às vezes as odds acabam sendo induzidas por grupos grandes, né? Vocês têm essa informação? Vocês têm uma equipe que fica atenta a uma movimentação estranha, vamos colocar assim? A gente tem todas as books, pelo menos as que eu já passei, tem um departamento de risco, que eles ficam só analisando o risco daquilo, o que entra, como entra, e aí eles escalam para a gente, né, no caso do futebol ali, se for futebol brasileiro, eles avisam, falam, ó, tá tendo essa movimentação assim, no jogo tal, não sei lá, no over 2,5 gols. Isso é recorrente? É normal, faz parte do business. E aí a gente pega e vamos ajustar, ver o que está acontecendo e tudo mais, reagir e segue o barco. Beleza, agora a gente vai para a pergunta trazida pelo Ricardo ali, que na verdade é da Casa do Apostador, né? Do Isso, online, isso né? mesmo. Isso mesmo. Minha pergunta é para o Paulo, mas eu queria também uma perspectiva do Rafa em relação à posição das casas de apostas. Sobre linhas secundárias, eu particularmente gosto bastante de explorar as linhas secundárias de um jogo. A gente sabe que existe uma linha secundária, uma linha principal de handicap, de over e under, de cartões. E eu queria saber do Paulo como encontrar o mais EV nas linhas secundárias. Eu sei que existem algumas armadilhas, mas eu queria deixar para você falar sobre isso. E do Rafa, eu queria saber qual é a real atenção que as casas de apostas dão para as linhas secundárias de um jogo. Se tem uma atenção maior para a linha principal, se eles dão, de fato, se vocês conseguem controlar bem essa parte da formação, da precificação das linhas secundárias. Posso começar? Então, depende muito do estilo do apostador, né? Como eu disse, se desprender das amarras, né? A gente vai escutando um discurso, né, da profissionalização e tal, que a gente tem que ir para os mercados de maior liquidez, né, trabalhar com as maiores ligas para poder alocar uma grande quantidade de dinheiro, que são verdades até certo ponto, né, mas você tem como driblar isso dentro da sua metodologia de trabalho, tá bom? Então, assim, o mercado secundário, na minha visão como apostador de experiência, o juice, na maioria das vezes, ele aumenta bruscamente, e aí fica muito complicado para você ir buscar a questão do valor, tá bom? Principalmente quando você está próximo ao jogo, né? Se aproximou do jogo, nas minhas experiências e nos meus testes, quanto maior a antecedência das apostas, o juice também é alto, porém você ainda pega, né, antes do ajuste aqui do Rafa, tá bom? Aí depois que ele começa a ajustar. Isso eu vou levar para, em vez das linhas, os mercados secundários, que é onde ele mais trabalha, como ele falou aqui, né? Então, esses ajustes, eles são mais demorados, mais difíceis de fazer. As casas estão apostando muito nessa questão de dar oportunidade e dar mais mercados, né, para o apostador trabalhar e fazer com que o apostador se perda ali dentro da casa, né, não tenha aquele foco. Entretanto, abre possibilidades para aqueles que sabem explorar esses mercados, né, porque o ajuste ali ainda não aconteceu. A mina de ouro já foi os escanteios, né? Lá atrás foi o ambas marcam, quando começou, depois foi os escanteios, agora cartões e agora o mercado de props, né? Muito comum ali nos esportes americanos, chegando ao futebol, né? Então, acho que a casa ela tem, do jeito que ela consegue atrair mais apostadores, né, com essa oferta de mercado, ela também vai atrair, né, os apostadores que conseguem extrair valor desses mercados que ainda não estão tão ajustados assim. E quanto mais mercados para se ajustar, mais campeonatos para acontecer, mais fica difícil o trabalho do Rafa e dos amigos dele. Até por isso, você olha para as Copas, pegando a resposta dele, a pergunta passada, os mercados, né, secundários e o mercado de desempenho de jogadores, né, e outros mercados especiais, a quantidade ela cai bruscamente. Com relação às linhas secundárias,
a gente fica atento a todos os detalhes, né? Então, linha secundária, tanto para cima quanto para baixo, a gente está de olho. Claro que ali eu foco mais na mainline, porque se está entrando muito na linha secundária, por exemplo, sei lá, a linha de faltas está 25,5, está entrando muito no 24,5, talvez a minha mainline esteja errada, né? Então, é bem importante, eu cuido de todos esses detalhes de linhas secundárias, porque às vezes pode me mostrar que tem alguma coisa desajustada na minha mainline ali, e eu tento conter e diminuir o risco da melhor maneira possível. Pronto, agora a gente vai para a última, derradeira. Pronto, levantou aqui primeiro aqui, Davi. Por favor, Davi. Bem rapidinho, mais 5 minutinhos. Aí deixa o Rafa tomar uma água, depois vocês pegam ele lá fora. Isso. Bom dia. Minha pergunta é para o Rafa também. A gente sabe que as casas de apostas têm bilhões e bilhões e bilhões de linhas de dados estatísticos. E pré-live, eu particularmente tenho muita dificuldade de conseguir vencer a casa, porque eu sou humano e vocês têm uma base de dados imensa. É muito difícil para mim lutar contra isso, né? E eu encontro muito mais valor na parte ao vivo, né? Quando, por exemplo, algumas ligas que eu trabalho, que é Colômbia, Argentina, enfim, são ligas under e a precificação normalmente é under. E quando eu encontro um comportamento de jogo over, a odd está maior. Como aconteceu, vocês falaram de o tempo de jogo está com uma odd muito mais alta nesses campeonatos, né? Eu queria saber como que funciona a parte da precificação, movimentação das odds no ao vivo, né? Porque a casa de aposta ganha no volume, né? No volume de entradas que os usuários fazem, né? Então, vocês tendo um lucro, no caso, uma porcentagem menor, vocês vão ganhar dinheiro porque é no volume, né? E eu consegui encontrar valor nesse ao vivo. Então, como funciona a precificação e a movimentação na parte do ao vivo? Qual que é o seu nome? Desculpa. É Alex. Alex, dessa vez eu vou te decepcionar na resposta. Porque, assim, lá na casa nas books, é muito bem definido cada setor. Então, tem uma equipe só de live, que só faz live, é totalmente diferente, são 2 mundos diferentes, e eu não tenho contato nenhum com essa equipe. Então, eu não sei nenhum detalhe de como eles operam, qual estratégia eles usam, enfim. Então, eu tenho pouca informação com referente à live. Como eu sou pré-game, e é bem definido, assim, então não tenho nem contato com os caras. Então, infelizmente, não vou poder te ajudar muito nessa pergunta, cara. Então, pronto, a gente encerra. Muito boa. Essa é só fazer uma consideração. Muito boa a tua colocação. Ele vai em um campeonato que, historicamente, é under. Óbvio que a manada vai todinha no under. Por quê? Porque o campeonato é under. Esmaga-se a odds do under. E aí ele vai aonde? Dá um grito aí. No over. Porque o que importa não é o que a gente acha que vai acontecer. O que importa é onde o pessoal está errando. Turma, muito obrigado. Uma salva de palmas a esses 3.